Ezequiel 47? Aleluia. Ezequiel é um profeta maravilhoso, igreja. Ele foi levantado em um período de cativeiro. O povo de Deus, eles estavam cativos nessa época, um tempo muito difícil, e esse jovem Ezequiel foi levantado nesse tempo difícil. O que nos mostra é que o Senhor não escolhe a hora certa. Nossa, não era de Deus, né? Ele não estava vivendo melhor naturalmente, estava preso, estava cativo, mas foi aí que o Senhor o chamou para exercer esse ministério profético tão exaltado naqueles dias. Amém? Então nós devemos já começar entendendo isso. Se Ezequiel pode ser chamado em meio às tempestades para ser usado, por que que Deus vai esperar a nossa vida ficar 100% para nos usar? Não vai. Amém? Diz assim o texto, igreja. Aqui é uma série de visões que ele estava recebendo. Amém? E aqui finda essa série de visões que um anjo estava mostrando para ele. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo, que dava para o oriente, a leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental, com uma corda de medir na mão. Enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, cerca de 500 metros, e me fez passar pelas águas, que me batiam na altura do tornozelo. Amém? Então, igreja, no versículo 1, a palavra nos fala o seguinte: essas águas, esse rio, ele estava fluindo do templo, mais exatamente do altar. Amém? Então presta atenção que isso é uma chave que o Senhor está entregando para nós. As águas fluíam do templo, as águas fluíam do altar. Aonde é o templo nos dias de hoje, igreja? Na igreja. O altar continua sendo o altar. Amém? Então presta atenção. Versículo 2. Em seguida ele me levou para fora pelo portão norte e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo, que dá para o oriente, a leste, e a água fluía do lado sul. Ele faz questão de enfatizar: a água fluía do altar. Amém? Lá do sul, onde estava o altar. Então presta atenção, gente. Tudo que a gente precisa vai sair daqui. Amém? Tudo que a gente precisa está aqui. Não adianta eu buscar vida fora da igreja, porque não tem. Tudo que nós precisamos de Deus vai fluir do templo, vai fluir do altar, vai fluir da igreja. Amém? Não estou dizendo em si essa igreja física, mas da igreja verdadeira, que é Jesus. Tudo flui de lá, né? Igreja essa a qual nós somos essa igreja. Quando a gente estuda as escrituras, a gente percebe isso. Jesus é o cabeça e nós o corpo dessa igreja. Amém? Então, tudo que nós precisamos, igreja, está quando a gente está reunido. E aqui está dizendo que era no templo, ou seja, a igreja quando se reúne. Por isso que a gente, quando quer buscar algo de Deus, a gente procura onde? Na fonte, na igreja. Aí as pessoas hoje falam: não, mas eu não preciso de igreja, mas eu não preciso me reunir, eu não preciso congregar. O texto é bem claro: as águas fluem da onde? Do templo, e de mais exatamente do sul, aonde está o altar. Amém? Continua o texto e diz assim: o homem deslocou-me para o lado oriental, com uma corda de medir na mão. Enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam à altura do meu
tornozelo. Então presta atenção, igreja. Nós vamos falar agora de algumas etapas que a gente precisa passar. Mas necessariamente não vai ser só disso, não. Vocês devem estar pensando, vai falar só das águas profundas. Errado. Fica prestando atenção para você entender o que eu vou falar essa manhã. As águas no tornozelo quer dizer que é onde a gente está no rio mais bem alicerçado. É isso? Todo mundo aqui já entrou no rio. Quando a água está no tornozelo, você está totalmente sob controle, sob o seu controle. Você vai até ali, você vai quando você quiser, você sai, ali está tudo sob o seu controle. Até então, você está dominando toda a situação. Amém? Então, a água no tornozelo ela nos fala de conhecimento, disso que a gente está aprendendo, de base. Amém? Então, quando a gente está lá com os pés, com a água no tornozelo, a gente está sobre uma base que é nossa, mas firme. Essa base ela é nossa, uma base de conhecimento. Presta atenção que a gente precisa ter uma base de conhecimento muito boa, porque conforme a gente vai entrando na água, a gente vai perdendo a estabilidade que está em nós e ficando por conta das águas. E quando a gente fica por conta das águas, a gente precisa se lembrar de como era, precisa ter base para a gente não ficar perdido. Amém? Então, tudo que se refere a águas ali nos tornozelos está falando de conhecimento. E às vezes a pessoa tem muito conhecimento e ela acha que ela está profunda com Deus. Esquece. Conhecimento não é profundidade com Deus. Eu conheço muita gente que tem 3, 4 cursos de teologia e agora está servindo Satanás. Então, esquece que conhecimento não é profundidade com Deus, mas é extremamente necessário. Então, o princípio da gente na igreja é água no tornozelo. Eu chego, eu começo a conhecer a palavra do Senhor, eu começo a conhecer a igreja, eu começo a me firmar, e então, depois que eu tenho conhecimento já básico, ou até um conhecimento mais profundo, que não deixa de ser um conhecimento, eu vou partir para a segunda fase. Que fase é essa? Vamos lá ver? Versículo 4. De novo, mediu 500 metros e conduziu-me pela água, que chegava ao meu joelho. Igreja, agora a água já está onde? No joelho. Águas no joelho. Água no joelho, igreja. O joelho fala de quê? Mobilidade. Joelho fala de você andar. E quando as águas estão no joelho, a sua mobilidade dentro da água já não é mais a mesma. Você depende um pouco, a força da água te atrapalha ou a força da água te ajuda. Então já não está dependente mais somente das suas forças. Você já começa a sentir essa dificuldade de andar por conta própria dentro da água. Amém? Então, quando você está com água no joelho, você já está pronto para começar a se entregar às águas, se entregar a esse rio. Amém? Porque você ainda está no controle, você ainda está pisando no chão, mas já começou a ficar um pouco mais difícil. Então, nos fala de mobilidade, que é o que? Eu saí do raso, da onde eu estou com águas no tornozelo, e começar a me movimentar. Então presta atenção, ninguém parado consegue se aprofundar em Deus. Ah, eu tenho muito conhecimento. Ótimo, você está fazendo o que no seu conhecimento? O conhecimento está parado? Não está se aprofundando. Ah, mas eu oro muito. Você ora para quê? Ah, eu oro. Você ora, você está indo até as pessoas para orar ou você está orando em casa? Ah, eu falo da palavra de Deus. Você fala para quê? Você está indo evangelizar ou você só está fazendo isso em casa? Então, joelhos, igreja, água no joelho fala de movimento. Amém? E presta atenção, a água flui do altar, de dentro do templo, mas ela vai para onde? Para fora. Ela vai levar a vida lá para fora. Vocês vão entender isso já já. O texto vai dizer isso, olha que interessante. E aí, igreja, vem uma terceira situação. Continua o texto e diz assim, ó.
Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Cintura, igreja, fala de força. Amém? Pode prestar atenção para você ver. Tudo quanto é guerra, quanto é força, é na cintura que é o ponto básico. Por exemplo, uma arma, onde é colocado? Na cintura. Uma espada, na cintura. Um cinturão de boxe, na cintura. Uma faixa de luta, na cintura. Então a cintura nos fala de força. Amém? Quando eu chego com água na cintura, eu vou necessitar de quê? De força para continuar. Aí eu já não estou mais numa posição cômoda. Aí eu já não estou mais numa posição tranquila. Aí eu já não estou mais numa posição sossegada. Não, aí eu vou precisar me esforçar para continuar me aprofundando. E esse esforço, o que é? Esse esforço é eu perder o medo. Porque até água na cintura, beleza. Mas se você aprofundar mais, pode dar ruim. Então você já não pode confiar somente em você. Você já vai ter que exercer a sua fé. Então você vai ter que tirar o seu medo. Você vai ter que focar em Deus. Porque você precisa continuar indo mais para o fundo. Porque na superficialidade, igreja, não existe sobrenatural. Então nós precisamos nos aprofundar mais. E aprofundar mais fala de entrega. Amém? Então nós precisamos nos entregar totalmente para Deus. E para se entregar, eu preciso de me esforçar. Sem esforço não tem entrega. Por que a maioria das pessoas não consegue nem sair da água dos tornozelos? Não consegue nem sair. Quando chega nessa parte aqui, então, acha que já está o mergulhador de Cristo. Porque não quer se entregar. Porque não quer se esforçar. Acha que já está bom. Geralmente, quando a pessoa chega nessa fase aqui, da água na cintura, ou dessa transição da água nos joelhos para a água na cintura, ela acha que é o ápice da vida com Deus. E aí ela não se esforça mais, porque ela já está dentro da água. Então ela acha que não precisa mais. Então ela não quer parar com seus hábitos ruins. Ela não quer parar com aquilo que não edifica. Ela não quer parar com aquilo que desagrada a Deus. Quando Paulo diz assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é nesse ponto aqui que a gente está. Então a gente já não está mais no pecado, já não está mais brigando com as coisas do mundo, mas a gente está lutando para ser aperfeiçoado, para agradar a Deus com as nossas atitudes, para fazer o que é bom, para melhorar cada dia mais. Então já não existe mais escândalos, mas também não existe uma entrega, mas também não existe uma evolução, também não se aprofunda. Infelizmente, você não vai conseguir ver o agir de Deus. É por isso que às vezes a pessoa está num nível a qual ela não está no pecado, a qual ela não está no erro, mas ela não consegue ver o agir de Deus. Ela está ainda paralisada. Ela tenta, mas ela não vê. Ela está fazendo parte, mas parece que nada está acontecendo. E aí, igreja, o texto diz o seguinte, versículo 5: ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito, e já era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. O que o profeta está dizendo? Agora você vai ter que deixar morrer. Você vai ter que tirar o seu pezinho lá da base. Seu tornozelinho vai ter que sair. Seu pé vai ter que deixar o fundo. Você vai ter que ficar por conta das águas. Você vai ter que nadar. Você vai ter que deixar o rio te levar. E outra coisa, igreja, nado no rio não é nada em piscina. Vocês todo mundo sabe disso, né? Nadar em piscina é uma coisa, nadar no rio é outra. No rio, basicamente, você tem que deixar fluir se você quiser ir para algum lugar. Se você quiser ficar lutando contra o rio, você não sai do lugar. Então, todo mundo sabe. Quando eu estou nessa margem do rio,
E eu quero chegar na outra. Onde eu preciso enxergar? Eu preciso olhar para onde? Lá para frente, para o outro lado. Aonde eu vou enxergar? Eu preciso ter objetivo, eu preciso ter um horizonte. Eu preciso ir para o outro lado, mas eu não vou aqui. Eu vou descer aqui, mas eu vou sair lá. Eu preciso saber para onde eu estou indo. Amém? Então, olha que interessante. Quando a gente se joga dentro desse rio, a gente fica por conta do Senhor. A gente fica por conta de Deus. E tudo então depende dele. E às vezes a gente fica apavorado quando a gente está na dependência de Deus. Olha que interessante. Enquanto você está com o seu pezinho no chão, você está se achando dono da situação. Quando você tira o pezinho do chão e fica nas águas do Senhor, você começa a se apavorar. Ah, eu não sei o que eu vou fazer. Ah, eu não sei para onde eu vou. Ah, eu vou morrer. Vai morrer não, crente. Você está nos cuidados do Senhor. Aí é que você vai viver. Rio é sinônimo de vida e não de morte. Amém? Daqui a pouco eu vou fazer um negócio aqui que vocês vão ver que loucura. Rio é sinônimo de vida. Toda a vida depende do rio. Rio não é sinônimo de morte. Então, quando você se entrega e começa a flutuar no rio e começa a viver isso, que você sai das suas bases, que você sai do seu controle e se coloca no controle de Deus, é necessário que você não tenha medo. Deixa Deus trabalhar. A gente não fala isso direto. Eu vou me entregar para o Senhor e vou deixar Deus agir. Então, deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Deixa Ele fazer o que tem que ser feito. E para de querer controlar o que não tem controle. Amém? Outra coisa interessante, quando a gente consegue se jogar dentro do rio, a gente só sai desse rio, igreja, quando Deus quer. Amém? A sua vontade, o seu controle está até você se jogar, porque seu pezinho está no chão, tá? Então você consegue ir, você está totalmente em controle. Agulha no joelho, controle. Agulha na cintura, força mais, controle. Perdeu o pé, não deu pé mais, acabou o controle. Correnteza forte, acabou o controle. E aí, quando você não tem controle, você está totalmente na dependência do Senhor. O controle saiu das suas mãos e passou para as mãos do Senhor. E aí é onde a gente tem medo. E aí é onde a gente fica apavorado. Tem crente que fica apavorado quando está nas mãos do Senhor, igreja. Sabia disso? Às vezes você está no controle de tudo. Está tudo muito bom, muito bem. Quando Deus passa a controlar, você se apavora. Você conhece gente assim? Onde falta fé? Acontece muito, né? Acontece demais. Eu costumo dar um exemplo básico sobre isso, de controle, na vida financeira. Na vida financeira é mais palpável, a gente entende que está controlando, né? Então, quando está tudo no controle, ótimo. Aí, você tem R$1.000 e tem R$1.000 de conta. Você está no controle? Claro que está. R$1.000 que você recebeu e R$1.000 de conta. Gente, você não está no controle? Vamos de novo? Acompanha o raciocínio. Você tem R$1.000 de conta e você recebeu R$1.000. Você está no controle ou não? Vai ser controlado para lá certinho. Controlíssimo. Está super no controle. Você quer ver você sair do controle? Agora você vai dizimar 10%. E agora você só tem R$900 e uma dívida de 1.000. Você está no controle? Agora você perdeu o controle. Foi o controle de quem? Aí é difícil. Aí zerou. Por isso que a gente não se entrega. Porque toda vez a gente quer ficar no controle. Então o que o crente fica pensando? Quando eu tiver 1.100, eu vou dizimar. Porque eu estou no controle. Então vou me esforçar. Quando eu tiver 1.100, eu dizimo 100, sobra 1.000 e eu pago minhas dívidas. De que jeito eu estou? Totalmente no controle. Por que eu não dizimo? Porque eu tenho medo de sair do meu controle. Porque se eu dizimar, eu vou ficar nas mãos do Senhor. Como é que vai chegar esses outros 100 para pagar minha conta? Não sei, é por conta dele. Então aí é que está o grande problema. Eu estou dando um exemplo disso, mas isso é em todas as áreas da nossa
vida. É que o dízimo fica mais fácil para a gente ilustrar, mas isso é em todas as áreas da nossa vida. Enquanto eu estiver me esforçando no controle da situação, eu nunca vou viver o sobrenatural. Só vai mudar isso quando eu deixar nas mãos do Senhor. Na vida profissional aconteceu comigo. Eu gostava de controle. Eu só saía de um serviço depois que eu já tinha outro. E fazia o exame no outro, deu tudo certo. Aí eu via esse cara e falava: ó, estou mudando para lá. E ele ficava em paz aqui. A Bíblia deixava a porta aberta. Se eu fosse para lá e desse errado, voltava para cá de novo tranquilamente. Então ia para um deixando a outra porta aberta. Controle total. Amém? Até que eu entendi que controle não pode ser da gente. Aí, quando eu fui entrar na prefeitura a primeira vez, que era um processo seletivo, eu entreguei meus documentos na sexta-feira. Só para você entender a questão do controle. Na sexta-feira eu entreguei meu documento. Quando eu entreguei o documento, a mulher falou assim, ó, a que me recebeu, ela muito gentil, uma excelente pessoa, falou assim, ó, você sabe, né, que esse coisa que você pode ficar 1 mês, 2 meses, assim que chegar o concursado, você já vai ser mandado embora. Eu falei: mas não está escrito aí 1 ano, podendo prorrogar para 2? Eu falei: está escrito, mas não é assim, você pode ser mandado embora a qualquer momento. Se você quiser, bem. Se não quiser, eu falei: que educação, legal, já estava lá mesmo, já estava, né? Então tudo bem, pode deixar meu documento aí. Saí, quando dá no sábado, o meu ex-patrão me liga: eu, Paulo, preciso de você para gerenciar minha loja. Eu falei: ih, deu ruim, acabei de entregar meus documentos lá na prefeitura na sexta, então não vai ter jeito, vou ter que ficar lá. Aí eu tive que ficar de que jeito? Na provisão do Senhor. Por quê? Quando depende de você, se é num cargo, num local normal, numa empresa privada, se é uma empresa privada, se você se esforça e vai bem, você está garantido, né? No setor público, ainda mais no processo seletivo, não. Você está ali a qualquer momento. Quando é um concurso, você está, né, garantido. Mas quando é um processo seletivo, a qualquer momento você pode ser mandado embora. Então você está nas mãos do Senhor. E aí eu fiquei ruim, com medo. Aí eu fiquei ruim, ficar na mão de Deus, já fiquei terrível. Foi: não é possível que eu vou ficar nessa situação. E aí eu comecei a clamar ao Senhor. E aí foi quando eu falei que eu tive aquela experiência maravilhosa com Deus, que foi quando Ele me falou: a porta que eu abro, ninguém fecha. Aí o que eu fiz? Ixi, já virei de barriga para cima nas águas, vamos só relaxar agora. Comecei a boiar, deixa o rio me levar. E ficamos 5 anos, igreja, num processo seletivo que era para 2. E a moça que falou para mim que eu podia ser mandado a qualquer momento embora, onde que ela está? Não sei, que ela foi, mas eu fiquei. Amém? Então, é assim que acontece. Dá medo, é ruim, mas você tem que experimentar. Você tem que deixar Deus agir. Se você ficar querendo o controle da situação, nunca vai fluir. Vou dar outro exemplo de controle de situação. Rapidinho isso aqui, igreja. Hoje não é vigília não, mas eu já acostumei, amanhã é feriado. Então, façam suas encomendas por aí, ou comprem suas mercadorias antes do culto, senão você fica sem comer. Aí o que aconteceu? Eu sempre gostei de planejar, planejamento era comigo. Aí eu fui planejar a Paola, que é essa aqui, ó, sossego. Cheguei lá no hospital, no plano de saúde, falei: quantos meses é a carência para poder fazer o parto aqui? 11 meses. Eu falei: 11 meses? Ótimo, vou esperar 1 ano para garantir. E aí a gente começa a projetar sossego. Esperei 1 ano para dar carência, projetamos sossego. Aí fizemos certinho, chegou lá, marcou o parto. Não teve concorreria não. Ó, o parto pode ser para quinta-feira, às 22 horas. Ah, tá ótimo. Marcou tudo certinho. Levamos a sossego, foi uma maravilha. Tudo conforme o planejado. Aí mudamos para cá. Aí chegou o planejamento de novo, né? Por dia conta. Agora vamos planejar mais um. Claro. Então, uma casa de 2 quartos precisa de quê? 3 quartos. Mais uma pessoa, mais um quarto. Já planejamos, vamos fazer o quarto. Então agora está tudo certo, né? Não vamos nem pintar, porque não sabemos se é menino ou menina. Vamos esperar como é que vem. Aí, planejamento. E no planejamento tem pré-natal. No planejamento
Tá lá o doutor, olhou a primeira vez, aí eu fiz aquela pergunta, né? E aí, doutor, é um só? Ele falou, claro, super-homem. Isso. Aí da segunda vez, eu já confiante que era um só, tudo planejado. Feto A, tantos B. Feto B. Que feto A, feto B? Aí ele falou assim, é Gênesis, eu te falei não? Eu falei, não, eu estou falando agora. Mas você está falando sério? Porque da outra vez ele brincou, né? Claro, olha aqui. Eu falei, não sei olhar isso não, olha aqui. Aí resumindo, igreja, aí deixa fluir. Que eu conto, aí você sai com o pezinho no chão. Aí acabou. Aí não dá para fazer um quarto a mais. Aí o controle foi para o espaço. Então, eu queria, Deus queria 2. Então, nas mãos de Deus é muito melhor do que nas minhas. O controle do Senhor é muito melhor do que o meu. Mas o que acontece? A gente tem medo de se entregar. Amém? Então presta atenção nisso. Deixe as águas profundas tomar conta. Por quê? No momento em que você recebe as notícias, parece uma tempestade. Você parece que está no meio. Quando você perde o controle é ruim demais. Você fica, como assim agora? Quando que eu vou sair desse furacão? Parece que às vezes, eu estou falando aqui só de coisa boa, né? Mas às vezes, na hora que você se aprofunda, acontecem situações ruins. E aí você fala, nossa, parece que é uma coisa ruim atrás da outra. Às vezes você se entrega para o Senhor e te manda embora do seu serviço. Você fala, vixe, agora você entrou mesmo. Agora que eu fui para as águas profundas, porque sem serviço. Né? Às vezes você está muito bem, mas agora mesmo doença. Você fala, vixe, agora que eu me entreguei, fiquei doente. Então tem hora que dá ruim. Eu estou falando aqui só de coisa boa, mas tem hora que dá ruim. A hora que você se entrega nas águas profundas, dá ruim. E você fala, quando que eu vou sair disso? Como é que vai ser? Aí vamos lá o texto. Continua. Versículo 6, é isso? Ele então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? Tudo que a gente passa, gente, é para a gente observar. Não passa voando, não, passa observando. Aprende com aquilo que você está vivendo. Tudo na nossa vida é para aprendizado. Aprende o que você está vivendo. Continua. Ele então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Fica tranquilo, crente, quem te tira da água é o Senhor. Está preocupado como é que você vai chegar lá? Ele pegou e colocou de volta na margem do rio. Amém? E aí, igreja, depois que você passa por essas experiências, aí você vai ver o que? O sobrenatural. Amém? Vamos continuar no texto. Você achou que acabou aqui nessa hora profunda? Estamos só começando. Isso foi apenas a introdução. Agora vamos para a parte B da pregação. Estamos na parte A. Diz assim, igreja, versículo 7. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. O rio estava cheio de vida. Ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até Arabá, ao vale do rio Jordão, e chegando aonde, igreja? No Mar Morto. Aí é um negócio interessante. Na visão do profeta, as águas saíam do templo, saíam do altar, desciam e iam para onde? Para o Mar Morto. Mas eu falei no início da pregação que água representa o quê? Vida. O que essas águas de vida vai fazer no Mar Morto? Agora eu vou fazer aqui algumas ilustrações sobre o Mar Morto. Algumas coisas que a gente precisa aprender sobre o Mar Morto. Primeira coisa que a gente precisa aprender sobre o Mar Morto: o Mar Morto só é morto porque ele fica represado.
o mar morto não flui. Então por que ele fica morto? Porque os sais minerais, o potássio, o magnésio, tudo que chega nele não vai embora. É tanta vida, é tanto nutriente, é tanta coisa boa que chega nele, igreja, mas por não fluir, aquilo mata aquelas águas. É como se fosse uma riqueza tão grande que mata ele. Por quê? Porque ele não flui. Assim somos nós. Conforme Deus vai nos entregando as riquezas dele, o que a gente precisa fazer? Fluir. Senão o que acontece? Morre. É por isso que a igreja está cheia de mar morto. O mar morto, igreja, ele existe? Ele existe. E por que o mar morto é morto? Porque nele não tem vida. Então tem muita gente que está assim dentro da casa do Senhor. Ela existe, ela está aqui, ela está lá, mas dentro não tem vida. E por que não tem vida? Porque tornou-se uma represa. Tudo que chega fica retido. Tudo que chega nela para. E olha só o que a gente está falando. Não está chegando dejetos, não está chegando imundície, não está chegando sujeira, poluição, não. Está chegando sais minerais, potássio, está chegando só coisa boa. Só que não flui. E por não fluir, retém-se tudo ali e não tem vida. É tanto sal que tem lá, igreja, que a água de lá chega a ser 10 vezes mais salopa do que a água do mar. Então, é impossível de ter vida num ambiente tão rico, mas morto ao mesmo tempo. Tem pessoas que são assim, são ricas, mas estão mortas. Ricas de conhecimento, mas estão mortas. Tem gente que está dentro da igreja e está morto. Está dentro da riqueza e está morto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então a gente precisa começar a fluir. Deixar fluir. Para de reter. E tem gente retendo em todas as áreas. Retém conhecimento, retém o financeiro, retém tudo. Tem gente retendo tudo em suas vidas. E quando a gente retém, o que acontece? A gente fica morto. Olha que interessante. Retém tanto que morre. Então que a gente possa entender o que? Para ter vida é necessário deixar fluir. Reter nos fala de egoísmo. Reter nos fala de hedonismo. Egoísmo é querer tudo para si. E hedonismo querer apenas o seu próprio prazer. E basicamente é isso que a gente vive nos dias de hoje. Eu só quero para mim. Eu só quero o meu. Eu estando bem, acabou. Então, se está tudo bem comigo, glória a Deus, e vamos parar por aqui. Não vamos fazer mais nada. Cuidado. O mar morto é dessa maneira. Ele só recebe. Não é assim que a gente vem para a igreja? Quero receber uma palavra. Você já recebeu mais de mim. Agora você precisa dar uma palavra. Porque receber, você já recebeu. Eu quero receber uma bênção. Você já foi abençoado grandemente. Agora você precisa abençoar alguém. Então, toda vez que a gente vem para o culto, a gente vem para receber algo. Não é verdade? A gente fala assim: vou chegar vazio para sair transbordando. Aí você vai transbordando e volta de novo de jeito cheio, porque caiu um pouco de transbordo, você voltou cheio, e sai transbordando e volta cheio, sai transbordando e volta cheio. Para que serve isso? Se aqui é inesgotável, você tem que fazer o quê? Sai transbordando e volta vazio, sai transbordando e volta vazio. Amém? Senão não vai adiantar nada. Você vai acabar. O que sabe o que acontece? Vai vencer o que você recebeu. Você não transmite isso, você não transforma isso, você não passa isso para diante. Então tudo aquilo que você recebe aqui vai ficando retido, daqui a pouco venceu. Não serve para nada. É por isso que tem gente que tem tanto conhecimento que não serve para nada. Venceu. Você vai conversar com a pessoa só está falando de 1500 e pouco. Não fala nada atual. Morreu naquela década. É o saudosista. Ai, mas a igreja era tão boa. E agora a igreja é ruim, a igreja agora não presta.
Prazer, irmão, você é a igreja, então quem não presta é você. Simplesmente isso. Não mudou nada. Se você está aqui e não presta, quem não presta somos nós. E nós somos a igreja. A igreja era avivada, agora a igreja está morta. Prazer, ô mar morto. Está morto porque a gente é um mar morto. Porque se era avivada, era a igreja, agora nós continuamos sendo a igreja. A igreja hoje não lê a Bíblia. Mar morto, quem não está lendo são vocês. Vocês estão entendendo? Se a gente fala mal da igreja, a igreja somos nós. Aí a igreja diz: para de viver o passado, aquilo já passou. Grandes homens de Deus, John Wesley, que bom, já morreu, já era, acabou, né? Billy Graham, ótimo, maravilhoso, mas morreu, ficou. Então tem gente que fica vivendo ainda lá no passado. Gente, presta atenção, Deus tem muito mais. Você acha que John Wesley foi bom para a igreja? Você pode ser melhor ainda. Por quê? O que ele podia fazer, ele já fez. E a gente tem tudo para fazer, né, Caduzinho? Estamos aí. O fulano montou 10 igrejas e morreu. Ótimo, se eu estou ouvindo, eu posso fazer 20. Ele pode passar de 10? Não, já morreu? Acabou. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, foi muito bom, mas pode ser melhor. Basta a gente querer. Outra característica do Mar Morto. Olha que interessante. O Mar Morto, igreja, ao redor dele também não existe vida. Por isso que ele fala aqui das árvores ao redor, fortalecendo um rio que tem vida. Mas no Mar Morto, ao redor dele também não tem vida. O Mar Morto, além de ser morto, ele mata quem está ao seu redor. Cuidado com o Mar Morto, gente. Cuidado com o Mar Morto. É interessante como a palavra de Deus tem uns trocadilhos, né? Com Deus é bem diferente, gente. É necessário morrer para ter vida. Qual que é o problema do Mar Morto? Ele morre, mas ele não ressuscita, porque ele não segue o Senhor Jesus. Esse é o problema. O Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou. Então nós não somos Mar Morto, nós somos semelhança de Jesus. Morremos com ele e também com ele ressuscitamos. Isso nos fala de entrega total. Amém? E é assim que funciona, gente. Uma semente, ela tem que morrer para germinar, senão não tem vida. É assim que funciona. Enquanto ela quiser continuar sendo semente, nunca ela vai germinar. Outra coisa interessante, e essa é da hora, todo mundo vê, e o Mar Morto é algo que está lá até os dias de hoje, né, igreja? Todo mundo vê o que tem lá no Mar Morto. O Mar Morto, ele tem uma característica interessante, a gente pode ver, nós que nunca fomos lá, mas a gente vê que os passeios turísticos lá tem uma característica muito interessante. O Mar Morto não deixa a gente afundar. Vocês viram isso já? A pessoa pula lá e fica boiando, ela não consegue afundar. O Mar Morto não afunda. O Mar Morto tem lugares que dizem que tem mais de 300 metros de profundidade que ainda são desconhecidos porque ninguém conseguiu ir lá, não afunda. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não entendi ainda, presta atenção. Mar Morto só fica na superfície. Vive uma vida superficial com Deus. Amém? E o Mar Morto é bonito, igreja. Águas azuis, em volta é sal, então aquela areia clarinha, parecendo branco, igual sal. É uma coisa linda. Porém não tem vida e não tem profundidade e não se deixa aprofundar. É um local de vida rasa, de vida superficial. Presta atenção, igreja. Muitas pessoas querem viver na superfície e não conseguem se aprofundar. Isso é terrível, igreja. Não conseguem se aprofundar. Outra característica do Mar Morto é que o Mar
baixo da terra. Vocês sabiam disso? O lugar mais abaixo que a superfície, a gente fala que é a superfície do mar, né? Então, o nível do mar. O mais baixo do nível do mar é o Mar Morto. Isso é ruim, pastor? É ruim. Por que é ruim? Toda vez que a gente quer se aproximar de Deus, e a gente vê isso pela palavra, o que os homens de Deus faziam? Subiam nos montes, não é isso? Vou ver a face do Senhor, vou subir nos montes. O Mar Morto, igreja, dizem pesquisadores e historiadores que é o lugar onde ficava Sodoma e Gomorra. Então, o Mar Morto é um lugar de pecado. O Mar Morto é um lugar de depravação. O Mar Morto é um lugar do nada a ver. Está lá. Não tem nada a ver não. Deixa rolar. Não tem nada a ver. O Mar Morto, igreja, é um lugar terrível. Então a gente precisa ficar muito atento. Porque enquanto a gente estiver vivendo ou sendo, vivendo no Mar Morto ou sendo Mar Morto, depende da alusão, a nossa vida nunca vai romper com Deus. E eu vejo uma tristeza estampada na cara da igreja nesse momento. Mas a notícia é boa. Pastor? Por quê? Ainda não acabou o texto. Vamos continuar isso aqui? Tristeza. Está parecendo um Mar Morto isso aqui? Que tristeza. Ficou sabendo que é Sodoma e Gomorra. Calma, crente. Ainda tem mais. Vamos continuar? Parte B do versículo, Carlos Eduardo. Olha o que diz aí. E ele me levou a estas águas, fui para o leste em direção à região oriental, descendo até Arabá, o vale do Jordão, e chegaram ao Mar Morto. Parte B. E ao entrarem nas águas salgadas, estas águas se tornaram doces e saudáveis. Amém? Presta atenção numa coisa. Todo o rio flui para o mar. Todo o rio flui para o... E as águas do mar se tornam doces. Sim ou não? Claro que não, Demétrio. As águas do mar nunca ficam doces, sempre é salgada. Amém? Todos os rios fluem para o mar, mas a água do mar está sempre salgada. Tadinha, porque não foi na praia ainda. Vamos fazer uma excursão para a praia. Ele vai saber como é que é lá. Amém? Quem nunca foi para a praia aí, levanta a mão? Então precisamos fazer uma excursão lá mesmo, vai dar certinho. Aleluia. Vocês foram lá, né? Tá salgado lá? Tá igual suor, é isso mesmo. Então presta atenção. Olha como é que a força das águas do Senhor é diferente. Naturalmente, todas as águas dos rios vão para o mar. E ele continua salgado do mesmo jeito. Ou seja, a água do rio não transforma a água do mar. Mas a água do rio da vida transforma o lugar de morte. O lugar mais salgado vai ser transformado em águas doces e saudáveis. O que quer dizer saudável? Quando a pessoa está lá saudável, quer dizer que ela está viva, não é isso? Ninguém chegou no velório, está lá o defunto. Nossa, ele está tão saudável. Alguém já falou isso? Não, está morto e não está saudável. Então, quando fala de saudável, está falando de vida. Então vai se tornar doce e com vida. Sem a presença de Deus, como é que ela está? Salgada e morta. Com a presença do Senhor, como é que ela está? Doce e com vida. Só isso, pastor. Vamos continuar. Tem muita coisa aí. Não é nem mentira. Vamos continuar. Olha o que diz aqui, igreja. Versículo 9. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais, de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas. O que é sanear, igreja?
É tornar potável, tornar boa, tornar livre. Saneamento é disso, a gente tornar o que é impuro, puro. Amém? E saneio as águas, salgadas de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Sabe o que está dizendo, gente? Que as margens do rio vai ter vida. As margens do Mar Morto vai ter vida. E vamos ter que mudar o nome do Mar Morto para Mar Vivo. Por que vai ter vida? Versículo 10. Os pescadores estarão junto a ele. Haverá um lugar para estender as redes, desde a fonte do bode até a fonte das bezerras, de um lado ao outro, por toda a extensão. As pescarias serão fartas com peixes de várias espécies, como os pescados no mar Mediterrâneo. Só para vocês entenderem aqui a alusão que o profeta está fazendo. Isso é a visão que ele está vendo, igreja. Isso não é natural, não. Isso é a visão do profeta. Amém? Ele está olhando o Mar Morto e ele está dizendo que lá vai ter tanto peixe como o mar Mediterrâneo. Lá no mar Mediterrâneo, para aquela época, era sinal de pescaria farta. Era o lugar que mais tinha peixe, espécie de peixe. E o profeta está dizendo que lá, quando chegar essas águas, vai ficar do mesmo modo, da mesma maneira. Glória a Deus. E você não deu glória ainda, né? Deus me livre. Você vai ter vida, crente. Você está morto, vai ter vida. Você pode dar glória a Deus. Aleluia. O pastor Alessandro está vindo de novo, então vamos ensaiar. Não quero passar vergonha dessa vez, não, gente. Vamos dar glória a Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus. A última vez que eu trouxe um pastor aqui, na penúltima vez, ele falou: gente, o pastor Paulo não vai ficar bravo, não. Pode dar glória. Ele achou que eu ficava danando, vocês vão dar glória. Olha que ponto, a culpa é minha. O mar está morto e a culpa é minha. Não. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Continua o texto. Então, as pescarias serão fartas como de várias espécies, como pescarias do mar Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e plântanos não represarão água potável, serão deixados para a produção de sal. É necessário o sal também, mas não em abundância. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore, que dará fruto comestível. A folha não murchará, nem seu fruto apodrecerá. Produzirão frutos todos os meses, porquanto a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Então presta atenção. Olha o que está dizendo o texto, igreja. Por onde o rio passar, por onde essa palavra do Senhor passar, por onde Deus passar, o que vai acontecer? Vai ter vida na lateral. Amém? E aí, além de vida, vai ter árvore. Que tipo de árvore? Frutífera, né? O caminho não, a árvore frutífera. E quando que vai ter esses frutos? O tempo todo. O tempo todo. Não vai ser aquele, mexerica na época da mexerica, laranja para lá, não. O tempo todo. E outra coisa, de que jeito vai ser esses frutos? Pronto para o consumo, porque não vai acontecer. Chegou, consumiu. Vai ser só maravilha. Aonde esse rio passar, igreja, vai ter maravilha. Esse rio flui. E esse rio está fluindo. E faz muito tempo. Eu vou mostrar para vocês esse rio fluindo. Vou mostrar. Eu preparei, que eu nem queria mostrar, não, mas eu vou mostrar antes de terminar. Amém? O rio tem que fluir aonde? Aqui dentro. Aonde começa isso aqui? Aonde começa a Bíblia, gente? Qual livro? Gênesis. Então o rio tem que fluir da onde? Começar lá. E ele tem que chegar até onde? Apocalipse. Será que chega? Vamos ver. Vamos ver que interessante. Olha que legal. Gênesis, capítulo 2, versículo 10. E segura em Ezequiel, que não vai voltar, não finalizando ainda não. É apenas a introdução da palavra. Gênesis, capítulo 2, versículo 10. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4 outros rios. Lá no Éden, igreja,
esse rio começou a fluir. E esse rio trazia vida para todo o jardim. E esse rio continuou fluindo, porque se transformou em 4 outros rios, continuou fluindo. E lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Todo mundo encontrou? Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, translúcido como um cristal, que fluía do trono de Deus, o Cordeiro. Amém, igreja? Então, esse rio, ele está aqui nas nossas mãos, e ele está fluindo. E aonde esse rio passar, o que tem? Vida. Amém? Vamos voltar lá para Ezequiel, para a gente finalizar isso aqui? Olha só o que diz. E produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui da onde, igreja? Da onde flui a água, igreja? Aonde é o santuário, igreja? Aqui, igreja. Aqui é o santuário. Aqui é a igreja. Nós reunidos somos o santuário. Então aonde nós estamos tem que ter vida. E não só ter vida, tem que fluir vida na gente. Então, não só ter vida, mas levar a vida por onde a gente passa. Amém? Tem vida aí? Tem vida aí? Está morta? Como é que está, Ian? Tem vida aí? Amém? Não tem vida nada. Sabe o que é uma coisa que morto não faz, igreja? Não fala. Morto e mudo não fala. Aqui não está mudo, então só pode estar morto, porque morto não fala. Tem vida aí? Estou falando, está morto. Tem vida aí? Aí é só ressuscitou. Vale de ossos secos. Vamos continuar aqui. E aí, igreja, olha o que acontece. E produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora. A palavra de Deus, igreja, ela nos purifica, porque o que corre daqui é a palavra de Deus. Amém? Então, a palavra de Deus, ela nos purifica. E olha só que interessante, e seus frutos servirão de alimento. Então essa água, ela purifica, ela traz vida e ela traz também alimento. Então nós não precisamos ficar nos preocupando com tantas coisas assim. Precisamos? Precisamos só observar. Só que presta atenção, igreja. Como é que o profeta viu tudo isso? Depois que ele passou por onde? Pela profundidade. Enquanto ele estava na superfície, enquanto ele estava no raso, água no joelho, calcanhar, água na cintura, fazendo força, ele não estava vendo nada disso. Mas quando ele passou pelas águas profundas, o Senhor tirou ele e falou: dá uma olhada. É o mesmo rio, igreja. É só a visão que mudou. O rio já estava ali, ele só não estava enxergando. E aí o Senhor fala: dá uma olhada, queridão, vê esse rio, vê onde ele está passando. E ele vai lá para onde não tiver vida. Aonde está sem vida, igreja? Ó, flui. Aonde está sem vida? Lá fora está sem vida. Caduzinho, você está quase morrendo de hoje. Estou gostando de ver. Está antenado. Tá bem? Então, hoje está quase morrendo. E o morrendo já é aperfeiçoado. Sem química. Então, vai lá. Fluiu daqui de dentro para onde? Para fora. A vida está aqui e foi levada para onde? Pode estar morto. Lá está tudo morto. Então a vida está aqui. Quem precisa levar a vida para lá? Nós. Só que presta atenção, gente. Não vem dar uma espiritual aqui não e achar que está enxergando o rio passando aqui não. O rio é você. É você. Nós somos o rio. É nós que temos que ir. Amém? Não fica aí orando esperando vir uma água que volta. Não vai sair não. Nós somos esse rio. Tá bom? Então se mexe, ó. Joelhinho seco nas canelas, se mexendo, evangelizando, né, Vitinho? Chamando o povo um culto de 6 horas direto essa comercial. Tem que ser assim, gente. Amém? Agora não vamos ficar morto. Não. Temos que ter vida. Vocês viram aquilo que vocês colocaram lá no grupo lá? Viram lá? Foi uma bênção, foi maravilhoso, foi tudo. Tem que pôr, por quê? Quem não veio vai falar: vixe, olha como é que foi, perdi. Mas não só isso, você tem que falar lá na rua, né? Por quê? A pessoa fala: vixe, foi bom, foi maravilhoso, Deus purifica. Era só um anjo
cardíaco voando. Tá, ixi, eu perdi isso, perdeu. Você tá me perdeu. Na próxima você vai ter. Então, tem que ser assim. A gente precisa ter isso dentro de nós. E sair com isso para fluir. Senão, não vai acontecer nada. Amém? Vamos finalizar, porque ainda tem uma palavra aqui, negador. E aqui, ó. Servirão de alimento. Então, precisa de alimento. Agora vem a coisa mais interessante, igreja. E as suas folhas de... Ah, tá doentinho, querido? Tá morrendo? Vem pra onde tem um remédio. Olha o carioca. Tava morrendo. Tava lá, semi-morto. Quase que não veio na vigília. Porque o remédio tá onde? Tá aqui. Qual que é o problema do crente? O crente fica doente e corre do remédio. Aí não dá. Tá doentinho, querido? Vem pra onde tem um remédio. Vamos buscar cura. Tá doente, foge. Aí não dá. Né? Olha a dona Maria ali, ó. Dona Maria deu um testemunho dela, não deu? O que o médico falou? Você vai ficar em casa, na cama, no oxigênio. Ela falou, eu? Sendo com remédio lá na igreja, vou ficar na cama? Vou nada, vou lá para a igreja. Sai todo dia revigorada. Por quê? Tá buscando a coisa certa. Agora, fica buscando não sei o que aí na rua, vai morrer. Infelizmente vai morrer. Porque todo rio flui da onde? Do altar. Que ela está o altar? Na casa do Senhor. Amém? Então, o negócio está aqui, a bênção está aqui. Não pensa que a bênção está sendo. A bênção está aqui. Aqui que eu estou falando, não é aqui neste lugar, não. Só aqui não. É em toda a igreja do Senhor. Então, a bênção está na igreja, fluindo dos altares. E o que está fluindo do altar? A palavra. Olha aqui, acabamos de ler. Vamos ler de novo? Aqui, vamos lá? Fruto dos a água que flui do santuário, purificadores chega até elas. Seus frutos serão de alimento e suas folhas de remédio. Amém? Então, igreja, a palavra ela está fluindo do altar. E a palavra faz o quê? Traz vida. A palavra faz o quê? Cura. A palavra faz o quê? Alimenta. E não só isso, igreja, ainda traz alegria de quebra. Amém? Porque o crente, além de vivo, é alegre, contente. Amém? Então, pastor, como é que eu estou? Filho, se você ainda não deu uma risada, se você ainda não deu uma glória a Deus, se você não deu uma aleluia, você está para lá da areia. Você não chegou nem com água, nem a água tocou nos seus pés. Porque se a água tocar no seu pé, já tem mudança. Então você não. Pastor, tocou água no tornozelo. Depende, nem da sola do pé chegou, porque está morto. Você já viu um morto entrar dentro do rio? Não, o morto é jogado lá, morto. Mas entrar não entra. Está morto. Amém? Então, para ir para dentro do rio, precisa ter vida. Amém? E aí, igreja, quando a gente passar, então vocês perceberam uma coisa? São fases, situações. Aí, quando tem maturidade, o profeta, isso aqui fala de maturidade também. Vai achar que você já vai chegar a mergulhar e você está do lado, não. Não é assim, não. Vai ter processos, vai ter situações. Eu expliquei aqui, eu dei exemplos. Então, não vai ser desse jeito, não. Senão não tem graça. Né? Primeiro você precisa ficar na dependência de Deus. Aí é que é o difícil. Aí depois que você passa pelo processo da dependência de Deus, aí você vive as maravilhas de Deus. Mas primeiro a dependência. Então o processo mais difícil não é começar e vir na igreja. Água no tornozelo e vir na igreja, isso é fácil. Né? Água no joelho é permanecer, continuar vindo na igreja, porque tem gente que só vem na igreja e vai embora, nunca mais volta. Mas tem uns que é insistente, já não vai embora mais, caminha, fala de movimento. Então, eu estou na igreja, não saio da igreja, maravilha, ótimo. Aí depois que já está nessa fase, que já está firme na igreja, ele vem para as lutas, força, estou me esforçando. Tem dia que eu nem quero, mas eu vou, estou me esforçando. Né? Minha mãe está me obrigando, mas estou me esforçando. Estou indo. Estou me esforçando. Mas eu quero. Estou me esforçando. Beleza. Mas aí eu preciso de um pouquinho mais. E é interessante, gente. Porque quando você está com o pé no chão, você tem que fazer esforço. Quando o seu pé sai do chão? Acabou o esforço. Só que começou o quê? A fé. Começou o medo. Começou não sei para onde eu vou. Começou um monte de coisa ruim. Aí, para facilitar, a maneira mais fácil de ficar dentro da água, sem esforço, é o quê? Boiando. Então, para facilitar, tem que ser uma entrega total. E boiar nada mais é do que uma entrega, não é? Presta atenção, todo mundo que é
agitadas, você não consegue se entregar, porque você tem que ficar lá assim. Se você fizer assim, você afunda. Então tem que ser uma entrega total. Quem tem medo não consegue boiar. Quem tem um corpo muito rígido, não consegue boiar, tem que relaxar para boiar. Tem? Estregar a cabeça lá e ficar boiando, relaxando. E é ótimo, não é ótimo? Você tem que deixar a imaginação vagar, porque senão você se afunda, não é isso? Então, tem duas maneiras de passar na água. Você pode passar nadando, você pode passar mergulhando, você pode passar boiando. Mas você precisa passar pelas águas. Você precisa tirar o seu pezinho do fundo. Aí, a maneira que você se entrega é a maneira que você passa. Mas você precisa se aprofundar. Amém? E lá do outro lado aí tem tudo isso que nós falamos. Amém? Por que eu fiz questão de voltar? Porque senão você sai daqui só com a parte maravilhosa. E você tem que sair com ela mesmo. Mas você tem que entender que você tem que passar pelas águas para viver aquilo lá. Amém? Só vai viver fruto, só vai viver vida no Mar Morto se passar pelo fundo das águas. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Fecha os olhos, vamos agradecer o Senhor a palavra de Deus.